Olá, boa tarde, querido irmão. É o programa ID, o programa da Fundação Fraternidade, chegando mais uma vez com o Evangelho na sua casa. Hoje, o nosso convidado é um grande amigo de longa data e vem mais uma vez partilhar o Evangelho, a palavra de Deus, com a sua família. Boa tarde, Padre Césio, seja muito bem-vindo. Olá, Salete, olá pessoal, que alegria estarmos juntos partilhando a palavra de Deus, o programa ID, recebendo essa bênção, essa graça de Deus, palavra do Senhor que vai nos fortalecendo, vai nos encorajando, vai nos animando, vai nos dando a certeza de que estamos caminhando não somente na fé, mas o fruto da fé que vai acontecendo a partir do nosso sim a Deus. É uma alegria estar de volta ao programa, estar junto, celebrando com vocês esse momento especial. Que coisa boa escutar a voz do nosso grande amigo, o Padre Césio, trazendo mais uma vez a mensagem. Qual foi o evangelho que o senhor escolheu para nós hoje, Padre? Eu escolhi para hoje o Evangelho das Bodas de Canaã, exatamente por ser muito pedagógico e dá para trabalhar a fé e a atitude. O milagre de Deus é o resultado dessas duas coisas. A fé, a nossa atitude e aí a obra de Deus que vai acontecer também. Eu já ia lhe perguntar por que o senhor escolheu esse evangelho, mas o senhor já me Já respondeu, né? respondi já. Que bênção, então. Então, vamos agora escutar a oração do Padre Ladislau acerca deste lindo evangelho. E Maria disse: Fazei o que ele vos disser. Lucas, capítulo 2, versículo 5. Maria, Mãe de Jesus, agradeço que tu és também a minha mãe presente junto com Jesus. Agradeço pelo teu carinho, sensibilidade do teu amor em minhas necessidades. Tu conheces as alegrias e tristezas, sucessos e derrotas, saúde e doenças da minha vida. Tu és o grande sinal que aponta a Jesus, porque Ele é a única solução em todas as necessidades. Jesus é o trono da graça, fonte das alegrias verdadeiras e permanentes. Maria, ensinai-me a fazer o que Jesus diz, perseverar no seu amor, perdoar sempre e viver numa verdadeira fraternidade. Amém. Amém. Voltando então desta bela oração do Padre Ladislau, vamos proclamar o evangelho então, Padre Césio. Vamos sim, vamos acolher a palavra de Deus. Através do Evangelho de João, capítulo 2, os versículos de 1 até o 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 3 dias depois, celebrava-se bodas de Canaã da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso não nos compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Disse então a mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 3 medidas. Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. Eles levaram. Logo que o chefe dos serventes provou a água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que os serventes sabiam, pois tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: É costume servir primeiro o vinho bom. Depois, quando os convidados já estão embriagados, servir o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus que realizou em Caná da Galileia.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem, Salete, queridos irmãos que nos acompanham também nesse programa especial, onde a palavra de Deus, o Evangelho chega ao nosso coração. E esse texto escolhido para hoje, ele vem trazer uma catequese, digamos assim, um ensinamento de que a fé, ela precisa da atitude. Eu tenho observado muitas vezes, como sacerdote, em direções espirituais, atendimentos, que as pessoas acham que Deus vai fazer também a parte delas. Em que Deus tem que fazer o milagre completo e que eu fico só esperando que a graça dele aconteça na minha vida. Pelo contrário, ela vai acontecer e a graça de Deus é a principal nessa caminhada, mas eu tenho que ter uma resposta para essa graça. Eu tenho que ter a atitude. Eu quero melhorar a minha vida, por exemplo. Mas Deus não vai te dar uma casa nova, um carro novo, ou vai te dar uma conta bancária, como alguns acham. Assim, ele vai te dar a graça para você, mas você vai se esforçar. Vai trabalhar, vai fazer a tua parte, você vai fazer o teu crescimento como pessoa humana acontecer com a graça de Deus. Por isso que as bodas de Canaã vai nos situando, e teologicamente ele fala do Antigo Testamento, que é o vinho antigo que agora terminou, e o vinho novo que está chegando a partir da mensagem do Evangelho. Então ele tem esse significado teológico, mas também podemos traduzir para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vamos entrar na cena. Eu gosto de convidar as pessoas para que elas imaginem assim a cena. Você está lá naquele casamento e você está assistindo agora a cena acontecendo. Todo mundo festejando e começa aquele comentário. Faltou vinho, né? O vinho era importante naquela celebração. Estava aquela correria. E imagina se fosse hoje, tinha uns tirando foto, alguns postando na rede social, já estava no Face da época, no Instagram, digamos assim, os comentários. Gente, que horror! Olha lá, faltou vinho, como é que isso foi acontecer? Estou fazendo uma caricatura agora do momento. O pessoal desesperado ali e alguns já fazendo o seu momento de crítica. A mãe de Jesus foi convidada. Estava ali e ela observou uma necessidade. E aqui está o começo desse ensinamento. Estar atento às necessidades do outro, não sair comentando, falando ou criticando. Que hoje nós temos essa cultura do tudo criticar, do tudo lacrar, que se fala muito hoje, e não façam que aquela situação se resolva. Pois ela, o que ela fez? Ela ouviu o burburinho, chegou para o filho dela e disse: meu filho, eles não têm mais vinho. E a resposta de Jesus, que até é uma coisa meio desconcertante: mulher, o que nós temos a ver com isso? O que eu tenho a ver com essa situação? Faço mal educado? Faço meio grosso? Não. Ele disse: esse momento não é o meu ainda. Mas ela então olha para os servos, ela deve ter dito para ele: ah é? Não chegou o teu momento? Pois vai ser agora então. Porque ela já vira para os empregados ali e diz: olha, fazei tudo o que o meu filho vos disser. Imagina a cena agora, chega a ser cômico. Eles chegaram diante de Jesus. Olha, sua mãe, aquela senhora, disse para a gente vir falar contigo, que tu tem a solução para a falta do vinho. Aí Jesus olha para eles e fala assim: tá vendo aquelas talhas ali? São 6 talhas, dá 100 litros cada uma. Vocês vão encher essas talhas com água até em cima. Você imagina se fosse conosco essa resposta de Jesus, mas aí ia xingar Jesus já. Nós já ia dizer: tá brincando, rindo da nossa cara. O que é isso? Encher essas talhas de água, está faltando vinho na festa. Mas eles escutaram e foram. Imagina a logística para encher 6 talhas com água. Não tinha mangueira, não tinha torneira perto, provavelmente era um poço. Tinha que tirar a água do poço, encher o cântaro, do cântaro encher as talhas. Eles foram enchendo. Imagina o tempo que eles levaram, vai e vem, até encher as 6 talhas. Terminado esse exercício, imagina o calor e o suor que não estavam. E entre o caminho deve ter pensado: mas que brincadeira é essa? Mas eles fizeram. Quando a talha estava cheia d'água, Jesus olha para eles e diz assim: agora pega esta água e leva para o mestre de cerimônia. Você imagina que cena. O mestre esperando já um tempão o vinho ser providenciado. Agora chega a eles com uma jarrinha com água para dar para o mestre. Se fosse conosco, tu imagina essa Salete, fazia xingar Jesus. Tá louco, a gente vai ser demitido por justa causa aqui, né? Sim. Mas eles encheram a jarrinha e levaram. Quando o mestre de cerimônia toma o vinho, olha para ele, chama o noivo e diz: olha, é costume na festa primeiro servir o vinho menos bom.
O vinho bom, melhor. Depois que terminou o vinho bom, que o pessoal já está meio alcoolizado ali, digamos assim, serviram o vinho menos bom, mas tu guardou o melhor vinho agora. Eles se olharam assim, imagina a cena. Tá, não entendemos mais nada. Primeiro aquele rapaz lá, aquela mãe daquele rapaz, nos manda encher as talhas com água. Passamos um trabalhão para encher as talhas. Enchemos as talhas com água, trouxemos a água agora, e o mestre está dizendo que o melhor vinho foi agora. O pessoal pirou aqui, enlouqueceu a turma. Onde é que tiraram isso? O que nós tiramos de lição dessa passagem? Ela é fantástica. Se aqueles empregados, aqueles servos tivessem já naquele momento achado que aquela palavra, aquela orientação de Jesus fosse bobagem, fosse algo trabalhoso, porque hoje para essas pessoas que caminham na fé, tem aquela fé muito da acomodação. Tudo é muito difícil, tudo é muito custoso, tudo é muito isso. Acha um monte de desculpa, até para ir na missa rezar, é aquela dificuldade. Está chovendo, está frio, está não sei o que, aquela coisa toda. Mas você tem um jogo de futebol, viaja lá 300 quilômetros, passa 8 horas na fila no sol, entra no estádio, depois leva mais 4, 5 horas até sair do estádio, pegar o carro ou ônibus para voltar, é quase 24 horas a logística toda, e não acha ruim. Mas as coisas de Deus, é difícil, é pesado, é isso e aquilo. E esse texto está mostrando que o milagre de Deus não acontece no coração preguiçoso, que o milagre de Deus não acontece no coração que dá desculpa, que o milagre de Deus não acontece numa fé dessa maneira. Que a fé vai realmente fazer a diferença em nossa vida se a atitude acompanhar. Ainda bem que aqueles empregados escutaram a palavra de Jesus, aqui está o primeiro ensinamento, ouve a palavra dele, arregaça as tuas mangas e vai à luta. As talhas pode ser a história da tua família, da tua casa, do momento que você está vivendo, que secou de repente o amor, o perdão, o carinho, a esperança, a fé. Cada um sabe qual a talha que na sua vida secou. Terminou ali, não tem mais nada. O vinho, que era a minha esperança, os meus sonhos, de repente desabaram. No momento de uma doença, de uma dificuldade, um problema com os filhos, um problema no casamento, secou. Eu estou com a minha talha vazia. Pois então agora você vai encher esta talha com atitudes. A água que eles foram buscar é a água da atitude. Eles foram enchendo. Que atitude é essa? Vou colocar mais carinho, vou colocar mais amor, vou colocar mais paciência, vou colocar mais dedicação, vou colocar de repente um sorriso, vou colocar um abraço, vou colocar mais oração, mais palavra de Deus, mais missa, mais os sacramentos da minha vida, vou encher essa talha. E o momento que essa talha começar a se encher com as minhas atitudes, o meu dia a dia, que é levar esta água, o milagre vai acontecer aonde? Nas suas mãos. O milagre aconteceu nas mãos daqueles que estavam levando a água. Eles pegaram a água da talha e quando chegaram diante do chefe de cerimônia, o milagre aconteceu. Estava ali nas mãos dele. Assim vai ser na nossa vida. Não adianta você ajoelhar apenas e rezar, pedir a graça de Deus, que é o primeiro momento, mas se você depois não toma uma atitude de mudança, uma mudança de conversão na sua vida. A graça de Deus, ela vai acontecer, vai, mas ela precisa da tua resposta, do teu sim generoso. Se você não fizer essa atitude pedagógica que eles fizeram, escutaram a palavra de Jesus, executaram ela, mesmo parecendo trabalhoso, parecendo difícil, parecendo uma coisa impossível, eles fizeram, foram lá e viram com os próprios olhos acontecendo. Maria, Nossa Senhora, sempre observando, sempre atenta, nos ensinando hoje na nossa sociedade contemporânea, que quando você encontrar uma dificuldade, um problema, não sai falando, não sai colocando na rede social, não sai lacrando por aí, como se diz. Toma uma atitude de levar a situação para Jesus e levar a pessoa para Jesus. E levar agora Jesus até esta realidade também, para que possa acontecer a mudança, possa acontecer a transformação. Então veja que pedagógico este evangelho, que palavra de Deus tão atual para a nossa vida, que nos convida a fazer realmente uma verdadeira mudança. A fé sem atitudes não acontece o milagre. A fé nos mostra que é Deus que vai fazer aquilo que é impossível para nós, mas as atitudes é aquilo que é possível para cada um de nós fazermos. Se a nossa família não está legal, está acontecendo uma situação difícil, é porque lá entrou a briga, lá entrou a discussão, lá entrou a infidelidade, lá está entrando a falta de tempo, a falta de amor, às vezes a relação com os filhos, é as talhas que estão vazias. Você vai ter que começar a encher essas talhas com essas atitudes, começar a fazer a sua parte. O resultado vai ser um milagre, mas é lá na ponta. Primeiro o teu esforço,
Primeiro, a tua atitude de fazer mais e melhor, depende daquilo que você deixou de fazer, aquilo que você não teve coragem para fazer, pois então agora chegou o momento. Esse é o convite hoje dessa palavra de Deus para a sua vida. Estamos com o nosso novo ano iniciando, estamos caminhando nesse ano de 2022. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Eu partilhava na virada do ano, as pessoas terciarizam o seu esforço para que outros façam. O que é o terciarizar o esforço? Ah, padre, reza por mim lá na igreja, ou reza por mim lá no grupo de oração. As pessoas pedem assim, né? Mas a pessoa ir na missa, rezar ou participar do grupo não vai. Ela terciariza para que o outro reze. Mas por que tu não vai rezar junto comigo lá? Ah, eu não tenho tempo, a minha vida é uma correria, isso e aquilo. Tá, mas e aí? E a tua parte? É que nem a virada do ano, eu quero que o ano se torne melhor. Aí a turma vai para a praia lá, bota um branco, bota um amarelo, bota um vermelho, bota um monte de cor. É um prato de comida, se é frango, se é porco, se é uma semente disso ou daquilo, se vai pular onda, se não vai pular onda. E vamos lá para ver se o ano melhora. O que acontece na virada do ano? Terceirizou a virada do ano para essas coisas. O que aconteceu? Deixou a praia suja, brigaram na praia, continuou igual o ano que terminou ou piorou mais ainda e não funcionou nada. Porque não é uma cor de roupa, não é um prato de comida, não é uma onda na praia que vai fazer a diferença na nossa vida, mas é a atitude que você vai ter para fazer o seu ano se tornar melhor. Um coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de pecado, cheio de escolhas equivocadas, longe da palavra de Deus, longe da caminhada de fé, é claro que não vai dar certo. Se aqueles homens tivessem reclamado, tivessem cruzado os braços, não vou te escutar, não vou fazer isso, onde é que se viu, que loucura é essa? O milagre não teria acontecido. As talhas continuariam vazias, o milagre não chegaria nas mãos daqueles empregados ao chefe da festa, da cerimônia de casamento, e não teria acontecido isso. Então, na sua vida, querido irmão, querida irmã, quer um ano abençoado, quer um ano de graça, quer uma vida realmente transformadora, você precisa dobrar o seu joelho. Você precisa colocar sacramentos na sua vida, a confissão. Quanto tempo faz que você não procura uma confissão? É claro que está trancando a sua vida. É claro que o pecado está esvaziando cada vez mais as últimas gotinhas de vinho que tinha, mas aquele vinho está uma coisa antiga na sua vida. Que esse modo de viver antigo já não serve mais. Deus quer te dar um vinho novo, quer te dar uma esperança nova, temos que trabalhar para isso. O esforço vai ser teu e o milagre vai ser de Deus. A hora é esta. Coloque mais oração, mais palavra de Deus, mais missa, mais grupo de oração, coloque a confissão, coloque um projeto de vida, o que você vai fazer mais e melhor com a graça de Deus. E é isso, Salete, que Deus está nos convidando hoje, que é isso que Maria está dizendo. Fazei tudo o que o meu filho vos disser. Então escute ele, escute com carinho, escute com amor, diga um sim generoso para Deus, te esforce também, porque assim a graça de Deus também vai observar a nossa vida. Gente preguiçosa, gente acomodada, gente que dá desculpa, não acontece milagre não. A pessoa não recebe essa graça, porque ela tem que agora acolher a graça de Deus e colocar na sua vida em prática, fazer a sua parte. Então que possamos, nesse evangelho de hoje, fazer um programa de vida, um programa maravilhoso, com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora. Que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre. Amém. Amém. E escutando, Padre Césio, me veio muito ao coração as muitas e muitas vezes que ouvi este evangelho e procurei trazê-lo à minha vida, né? Tenho vários testemunhos que lembro que as minhas filhas sempre comentavam, eu quero fazer tal coisa, tenho um tal sonho. E eu sempre respondia para elas, se for da vontade de Deus e se você fizer a tua parte, vai acontecer, vai dar certo. E muitas coisas aconteceram e muitas coisas não aconteceram para o bem delas também, né? Então, e fazei tudo o que ele vos disser. A gente precisa estar lá junto de Jesus, na igreja, né? No Evangelho, escutando um programa do Evangelho, para escutar a voz de Nossa Senhora. Precisa conversar com ela, né? Para ela dizer, fazer. Como é que eu vou fazer o que ele me disser se eu não conheço a palavra dele, se eu não converso com ele, se eu não escuto ele na adoração, né, Padre? Se não vou na confissão falar das minhas dores, das minhas dúvidas. Muito obrigada, Padre. Essas palavras foram maravilhosas. É um convite tão especial, Salete, porque Maria escutou, ela viu a situação. Eu falei, ela não saiu comentando, falando, né? Como as pessoas gostam muitas vezes de fazer isso. Ela levou diretamente para o filho. Não era a hora dele ainda, mas ela deve ter dito, meu filho, então vamos colocar essa hora agora em prática, vai começar agora. E realmente ele
orientou, disse para os serventes o que tinha que fazer e eles fizeram e o milagre veio. Claro. Então que a gente possa abrir o coração e deixar essa graça de Deus acontecer. O que você precisa é cuidar. Graça de Deus e pecado, ela não funciona. A graça de Deus com o pecador que procura acertar, procura se arrepender e fazer a sua vida ser diferente, isso é uma combinação fantástica. Isso vai dar certo. Então, cuidado para não deixar as talhas se esvaziarem, o vinho terminar na sua vida. O que é o vinho que termina na nossa vida? É quando você começa a deixar de rezar, começa a colocar outras coisas na frente. Porque não dá tempo, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Isso é muito perigoso, porque as coisas vão passar e a decepção lá na frente chega. Então, coloque sempre Deus à frente, faça o seu trabalho, faça o seu estudo, faça as suas coisas, sempre colocando Deus à frente. Nunca deixe Ele para trás se sobrar um tempinho para Ele, porque as coisas lá na frente, as pessoas, muitas vezes podem nos faltar, e aí você cai no vazio interior, cai na decepção, você cai numa frustração e vai tentar preencher essa talha, não com uma água nova, mas você vai preencher essas talhas, infelizmente, com uma água suja, ou vai deixar no vazio dos vícios, dos prazeres, da indiferença, você vai acabar deixando, infelizmente, a sua vida afundar. Então, atenção e o cuidado que temos que ter com a nossa vida interior, que é muito importante. É isso mesmo, é fé e atitude, né, Padre? Crer, mas fazer, né? Estar presente, estar junto de Jesus e confiar na intercessão de Nossa Senhora, que está sempre atenta às nossas necessidades. E não ficar terceirizando também a fé para os outros, não. né? O outro reza por mim, o outro faz isso, faz aquilo. Não, você tem que fazer, né? A tua esposa, o teu esposo tem que fazer, é você que tem que fazer. Não é os teus filhos, os teus pais, é você que tem que fazer. A atitude tem que ser sua, a resposta precisa ser de você. O convite de Deus está feito, você faz a resposta e o resultado, então, vai chegar nessas duas combinações. Com certeza, essa atitude tem que ser pessoal, né? Isso. Pessoal, particular, perguntar para Nossa Senhora, né? Que não tem mais vinhos, né? Tá perdendo a alegria, é aquele particular, aquela hora da adoração, de estar junto com Jesus ali e abrir o coração com fé e com atitude. Exatamente. E procurar o seu pároco local, seu padre mais próximo, para fazer esse encontro. É ele que vai agora dizer para você o que você precisa fazer para que aconteça realmente a transformação na sua vida. Padre Césio, nossa partilha está tão maravilhosa, mas eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre o seu trabalho na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a sua paróquia. Conta para nós algumas novidades de lá. Muito bem. Então, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Gramado, ela está comemorando este ano 12 anos de criação canônica. Ela era a capela da paróquia São Pedro do Centro, que é a paróquia mãe, digamos assim. Então, esse ano são 12 anos de criação canônica. Estamos com a nossa 11ª festa de Nossa Senhora de Lourdes, com trido, com a preparação também, com alguns cuidados devido à pandemia. E também ela tem 78 anos da gruta. Havia uma gruta de pedra, que era a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, onde a capela foi construída em cima, que é onde é a paróquia. Então ela também comemora este ano 78 anos. Então era aquela grutinha de pedra que o pessoal ia para a lavoura, para o trabalho, passava na estrada, fazia a sua oração, fazia o seu terço ali, e com o tempo foi construída em cima dela a capela, que agora é a paróquia. Atualmente nós estamos com 11 comunidades de trabalho. Eu também tenho o ECC diocesano, eu sou assistente eclesiástico do Movimento de Casais, onde é o primeiro ano que eu estou assumindo agora esse trabalho definitivamente na comunidade. E está sendo bem bacana com o pessoal também a nível de diocese, retomando os encontros, as atividades, fazendo com que realmente as coisas possam acontecer. E na diocese também fazendo o trabalho, aquilo que esperam de mim também, estou me colocando sempre à disposição. Agora que estamos com o nosso novo bispo, Dom João Francisco, que era bispo de Tubarão, está assumindo agora no dia 27 de março. Vamos também fazer um novo trabalho, vamos caminhar juntos e vamos ter essa gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos servindo a Ele como igreja, como povo de Deus. Ai, quanto tempo faz que o senhor está lá nessa paróquia? Dia 10 de março eu vou fazer 6 anos. E tenho 12 anos de padre. A mesma idade da igreja Nossa Senhora de Lourdes, né? Fomos criados juntos. Mas que bom, poderíamos conversar mais, né, sobre a sua paróquia, sobre o Evangelho,
Mas o tempo passa muito rápido, né, Padre? E agora nós vamos rezar a nossa Ave Maria para Nossa Senhora da Evangelização, a padroeira do nosso programa. Muito bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, Padre Césio. É sempre uma alegria, uma satisfação recebê-lo, ouvir a sua partilha do Evangelho, seus ensinamentos. E esperamos que em breve o Senhor retorne para fazer outros programas conosco e outras participações também. Obrigado, Muito obrigado, obrigada. Salete. Obrigado, pessoal também. Rezemos juntos e vamos fazer a graça de Deus acontecer. A fé e a atitude, esse é o segredo. Então, Padre Césio, vamos encerrar o programa com a sua bênção? Vamos colocar de pé juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Evangelização, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, de saúde, de alegria, de paz, de crescimento na fé, na esperança, na caridade e de atitudes. E abençoe o Deus Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, querido telespectador. Se você gostou deste programa, pode assisti-lo no Canção Nova Play e também no Frater Play. Obrigada a você que assistiu o programa, obrigada à nossa equipe, obrigada a todos os que colaboram com esta obra de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa. Fiquem com Deus.